A palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor e bispo das nossas almas. Eu gostaria de meditar nessa noite, irmão, no Salmo de número 23, que fala a fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. E o salmista Davi, conhecendo muito bem, ele fala do Salmo de número 23, no versículo 1 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, se nós colocarmos isso como a presença de Deus em nossas vidas, nós trouxemos para nós este versículo, aleluia. Nós vamos aprender a confiar mais no Senhor. O Salmo de número 23, ele expressa a confiança e o amor de Deus pelo o seu povo. E ele usa, o salmista Davi, irmão, usa essa analogia, aleluia, para comparar o amor de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Então o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu não sei, aleluia, o que tem tirado a tua paz, eu não sei o que é que tem te atribulado, eu não sei o que é que tem acontecido com a tua vida nestes últimos dias, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você colocar no teu coração o Salmo de número 23, verso de número 1, e diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei. Então você não vai ter falta de nada, porque a caminhada com Jesus, irmão, não significa que não vai faltar nada, irmão Zé Roberto. A caminhada com Jesus não significa que não vai faltar saúde. A caminhada com Jesus não significa que não vai faltar dinheiro no nosso bolso. A caminhada com Jesus não significa dizer que nós não vamos mais adoecer. A caminhada com Jesus significa dizer, aleluia, que o Senhor supre todas as nossas necessidades, aleluia. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Entenda uma coisa, aleluia, que Davi tinha uma fé tão maravilhosa, que ele estava vendo as lutas, irmão Zé Roberto. E ontem foi pregado sobre Davi aqui também, e eu achei muito interessante, aleluia, a pregação da diaconisa Elisamar, que falou sobre o salmista Davi, que estava sofrendo a perseguição do seu próprio filho Absalão, e queria usurpar o trono de seu próprio pai, aleluia. Mas Davi, em tudo, irmã de ideia, ele colocava a sua segurança, irmão Neto, num bom pastor, aleluia. E esse bom pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida pela igreja. Oh glória! É o que no versículo 2, irmão José Roberto, nos faz deitar em verdes pastos e guia mansamente as águas tranquilas. É assim, irmã de Deus, Davi dizendo assim: Deus, tem um exército me cercando, mas eu vou me deitar e não vou me preocupar, aleluia. Oh glória, aleluia. Era o salmista Davi dizendo assim: Deus, os meus inimigos são mais numerosos do que o cabelo da minha cabeça, mas eu vou me deitar em vez de pasto, eu vou descansar no Senhor, porque a preocupação, aleluia, ela não vai me trazer aquilo que o Senhor quer me dar, aleluia, mas eu vou confiar no Senhor, aleluia.
Então, deixa eu dizer uma coisa nessa noite para você, igreja. Confie no Senhor. Aleluia. Coloque a tua fé diante do Senhor. Eu sempre digo, irmão, que estes homens eram cheios de fé, porque eles não viam na hora que o problema estava acontecendo, irmão Zé Roberto. Eles não viam a solução, mas eles sabiam que Deus ia resolver, que Deus ia trazer a solução para aquilo que ele estava passando. Então, irmão, neste momento, Davi está passando por uma angústia grande, porque os exércitos dos inimigos cercaram ele. Os exércitos do inimigo vinham para matar Davi. E eu gosto, irmão Zé Roberto, quando fala de Davi, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Por que, pastor? Porque além de Davi ser uma pessoa humilde, além de Davi ser uma pessoa que não guardava rancor no seu coração, e nós vimos a pregação de ontem da diaconisa Elisamar, que Davi perdoou o seu filho Absalão por todos os males que Absalão causou para ele, e ele perdoou, e ele recebeu o seu filho. Então Davi, ele confiava direto no Senhor, porque Davi, irmão, tinha passado por uma experiência tremenda. Nós conhecemos, irmã Nacélia, que Davi era pastor de ovelha, e ele pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. Oh glória! E a Bíblia vai dizer que Deus escolhe ele. Aonde ele está? Onde era que ele estava, irmão? Ele estava no pasto. Estava todos os seus irmãos, todos bonitão, todos cheiroso lá. E quando o profeta Samuel chega para escolher o rei que Deus tinha mandado, e a casa de Jessé o belamita, para escolher um rei lá dos filhos de Jessé, Jessé ficou feliz, irmã de Déa, e começou a apresentar os filhos dele, cada qual mais lindo do que o outro, uma estatura alta, cada filho mais bonito do que o outro, irmão. E a Bíblia diz que Deus não dava resposta para Samuel. Só que quando Samuel via um, disse: esse daí sim, esse daí vai ser o rei que Deus escolheu. Aleluia. E Deus disse para Samuel: Samuel, ainda não é esse daí, porque tu olhas para a aparência, mas eu olho o que tem dentro do coração do homem. Deus está operando nessa noite no teu coração, meu querido. Deus está trazendo renovo para o teu coração nessa noite, aleluia. Teu coração está cansado de fortes emoções, aleluia. Emoção que não traz, aleluia, uma alegria, mas emoção que te traz, aleluia, muitas decepções, muitas tristezas, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite: o bom pastor está lutando por tua causa. Oh, aleluia. O bom pastor está trabalhando em favor da tua vida. A Bíblia diz que quando, aleluia, aquele homem, ele chega na casa de Jessé, passa todos os filhos de Jessé. Porque historiadores bíblicos dizem, irmão José Roberto, que Davi não era filho da mesma mãe dos meninos irmãos dele. Achava que Davi era filho de uma prostituta, de um caso que Jessé teve por fora. E por isso os pessoal desprezava a família de Jessé, os irmãos de Jessé desprezavam Davi. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite para ti, aleluia.
Deus vai te buscar aonde as pessoas, aleluia, te desprezam. Eu quero passar uma mensagem nessa noite para o teu coração, que o bom pastor está aqui, aleluia, e ele está te contemplando, aonde as pessoas dizem que tu não tem mais jeito, aleluia. Oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa para ti, aleluia. Deus vai te chamar na situação que você está vivendo hoje. Oh, aleluia. Deus vai renovar o que Ele tem contigo, porque o que Ele tem contigo, aleluia, o inimigo não pode tirar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e Ele vai terminar, aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, aleluia, mas Deus está restaurando nessa noite. Se lançaram você numa cova, como fizeram com José, Deus está restaurando, aleluia. Deus está tirando você da cova, está levantando você, porque nessa noite Ele é o bom pastor, e Ele diz para ti, aleluia: deita em verdes pastos, descansa, descansa no Senhor, deixa Ele trabalhar, faz que nem o hino da Maria Mansal: deixa eu trabalhar do meu jeito, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Oh, glória. Oh, irmãos, não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Ele está trazendo refrigério para a tua alma. Ele está escutando a tua oração. Mesmo que seja às vezes 3, 4 palavras, mesmo que você diz: Senhor, eu não tenho forças para orar. Oh, aleluia. A Bíblia diz, irmão Zé Roberto, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não tem nada para dizer, mas a gente está na cama, na cabeceira da cama, na cabeceira da rede, dizendo: Senhor, está doendo. Oh, Senhor, está doendo, como que vai passar? E o salmista Davi diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso quer dizer descanso. Descansa no Senhor nessa noite. Oh, às vezes nós achamos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus exige muitas coisas da gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus só quer de ti um coração quebrantado, aleluia. Um coração que agrade Ele. E disse: Jesus, tu me conheces, eu sou pecador mesmo. Eu erro, eu sou errado mesmo, Senhor. Mas o que o Senhor quer de mim? Põe a tua obra dentro de mim, porque eu quero continuar. Isso, irmão, é descansar no Senhor em meio às lutas. Você pensa que você vai morrer, mas a palavra de Deus no Salmo 23 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Oh, glória! E aí, irmão, é o estágio crucial de um ser humano, irmão José Roberto, porque aqui o salmista, ele revela, louvado seja o nome do Senhor, que a morte estava perto dele, que os inimigos dele iam matar ele. Ele pensava que era o fim, irmão Neto, mas ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo,
a tua vara e o teu cajado me consolas. Aleluia. Oh, igreja, receba nessa noite o consolo. Receba o Consolador Espírito Santo que nessa noite cuida da igreja. Oh, Deus vai mudar a tua situação, aleluia. Oh, não desista da caminhada, não desista da jornada, não desista, aleluia, de buscar aquele que tudo pode, aquele que resolve as tuas causas. Põe a tua confiança no teu pastor. E o salmista Davi, ele declara: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Oh, glória. Eu estava doente da garganta esses dias, irmão, e eu falei, irmão Zé Roberto, eu passei 2 noites sem dormir por causa da garganta. Porque não se tem como dormir quando o negócio está doendo, irmão, dentro de você. Aleluia. Mas quando foi hoje, louvado seja o nome do Senhor, passou a noite doendo. E eu me levantei, irmãos, e durante o dia, irmã de Déa, eu não estou sentindo mais nenhuma dor na garganta. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. O Senhor saberia, irmão José Roberto, que eu estaria pregando essa mensagem hoje. O Senhor saberia que eu ia falar sobre Ele, o bom pastor, pastor das ovelhas. Como está escrito em João 10:10, eu sou o bom pastor. Aleluia. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E Ele não deixa, irmão, que as lutas deste século ou deste mundo venha afogar a nossa fé e nós desistimos da caminhada. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, às vezes a gente teme, irmão. Às vezes tu teme quando tu passa pelo vale da sombra da morte. Você diz: Senhor, eu estou no vale da sombra da morte. Aleluia. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: o Senhor é o teu pastor. Eu até fui numa feira, irmã de Déa, esses dias aqui no mercado, e chegando lá na feira, irmão Zé Roberto, os feirantes tudo gripado. E eu disse: rapaz, vocês estão vendendo verdura tudo gripado desse jeito? Vocês não tem medo de contaminar os clientes de vocês? Ele disse: é o jeito, pastor. Aí chegou uma mulher para comprar, tossiu assim perto de mim, só que eu já estava também. Aí eu disse assim, brincando, né? Ei, pessoal, todo mundo lá, né? Rapaz, está bom de todo mundo morrer mesmo, porque não tem como viver mais nessa terra, não. Aí uma delas disse assim: cruz credo, pastor, que negócio de morrer. Eu disse: você tem medo de morrer, minha irmã? Aí os outros disseram assim: não, pastor, morrer não, ore por nós para viver, homem. A vida é boa. Isso é boa, verdade. Né? Então, as pessoas têm medo de morrer, se falar na morte. Mas eu quero te dizer, irmão, que o Senhor Jesus é que é o nosso pastor. Ainda que nós andamos pelo vale, Ele te trouxe aqui para te dizer essa noite: confia nele. Você precisa. Deus, Ele conhece o teu coração, aleluia. Deus sabe do que tu tem passado, mas confia nele. Porque você não vai morrer, aleluia. Porque a palavra de Deus é quem assegura para a tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é quem diz, aleluia. E se ela fala, ela se garante. Até um adágio popular no meio dos crentes que falava muito, agora não fala mais não. Se Deus falou, está falado. Se o diabo falou, está falido. Misericórdia, Deus.
Mas falido o quê, né, irmãos Alberto? Eu não digo essas coisas, não. Porque a gente tem discernimento espiritual, irmão. O diabo falou, está falido, mas o que o diabo vai falir? Que ele não tem nada para falir. Ele já é um falido, né, irmão Neto? Já foi falido. Jesus já pisou na cabeça da serpente, irmão. E um dia a igreja vai pisar na cabeça da serpente. Todos. Você que está aqui, irmão. Todos. Por incrível que pareça. Por isso que o diabo tem raiva de você. Por isso que ele quer tirar você de dentro da igreja. Ele quer fazer de tudo para que você não acredite que Deus é o teu provedor. Mas Deus manda eu te dizer nessa noite: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu não sinto falta de nada, irmão. Oh, glória. Porque quem tem chamado de Deus, aleluia, e você tem, eu tenho, nós temos, nós passamos por aflição, mas Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis, mas tem bom ânimo, eu venci. Aí tem gente que diz assim, e você também vencerá. Aí eu orando a Deus, eu disse: Deus, Espírito Santo, eu quero saber, eu venci. Aí você não diz mais nada, a não ser eu, né, irmãos Alberto? Eu disse: eu venci. Aí o Espírito Santo me disse assim, quando eu disse que eu venci, é porque eu venci por vocês. Então vocês não precisam mais vencer, porque a vitória eu já dei para vocês. Então Jesus disse: eu venci, vocês já são mais do que vencedor. Então tenham confiança no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, porque você já é mais do que vencedor. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E o salmista, irmão, Davi, quando está apacentando as ovelhas de seu pai Jessé, a Bíblia vai falar, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando Samuel diz: e agora, acabaram os filhos? Aí Jessé disse: não, ainda tem um ali no campo, apacentando as ovelhas. Pois manda chamar, porque nós não vamos comer, nem sentar na mesa, enquanto não ungimos o rei de Israel. Oh, glória! Entenda uma coisa, irmão. Davi estava onde? Estava no pasto do esquecimento. Ninguém se lembrava dele, irmã de Déa. Ninguém se lembrava dele, irmãos Alberto, naquela ocasião. Mas Deus estava todo o tempo vendo Davi. E eu quero dizer uma coisa para ti: Deus está todo o tempo te contemplando. Deus está todo o tempo te olhando. Deus está todo o tempo cuidando de ti. Deus está todo o tempo trabalhando por ti. Deus está todo o tempo trabalhando por a tua família. Deus está todo o tempo trabalhando por tua casa. Deus está todo o tempo trabalhando, aleluia, pelos teus. Não precisa se preocupar. Mas ora, faz como o salmista Davi: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E mandaram chamar Davi. Oh, meu querido, Deus vai te chamar, você vai ouvir o chamado de Deus, e Deus vai te tirar dessa angústia que tu passa. Deus vai te tirar deste problema que tu passa, e tu vai cantar o hino da vitória. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, para mim encerrar aqui, se tinha uma coisa que Deus, que Davi gostava, irmãos Albert, era da casa do Senhor. Tem um salmo que ele vai dizer que vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares.
Tem outro salmo que diz, que ele diz: até a andorinha e o pardal encontraram morada na tua casa. Oh glória! E o Salmo 23 ele disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo de número 27, irmão Zé Roberto, e eu vou ler aqui para nós, como o homem gostava da casa do Senhor. Olha, veja só, irmão, Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E o versículo 4, irmão, quem está com a Bíblia aberta aí para ler o versículo 4 aí, bem ligeirinho para mim. Versículo de número 4 aí, em alto, bom tom. Pode ler o versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor Oh, glória. todos os dias da minha vida. Oh, homem que gosta. Para contemplar a formosura do Senhor e a Entendeu? perfeição do seu tempo. Oh, homem que ama a casa do Senhor. Aí o versículo 5, irmão, para nós encerrar, vai dizer: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Oh, irmão, entenda uma coisa, o salmista Davi, aleluia, era realmente um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Por isso que ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tem toda a razão de falar dos cuidados do Senhor, porque ele viveu os cuidados do Senhor, porque ele estava dentro da casa do Senhor, ele anelava pela presença do Senhor, e ele sempre gostou de exaltar o Senhor nosso Deus, e por isso que nós estamos aqui, exaltando o nome do Senhor, adorando, dentro da casa dele, aleluia. Entenda uma coisa, irmão, quando você estiver passando por uma prova, é Deus te moldando. A figura do pastor, irmão, ela revela o amor que Deus tem por nós. Deixa eu falar uma coisa, a ovelha, o cajado, irmão, que o pastor carrega, é quando a ovelha, ela é muito teimosa, irmão Zé Roberto, ela quer sempre fugir do Senhor. E isso daqui você vai pegar nessa noite. Quando ela quer fugir o pastor, olha aquela ovelha que é fujona, que sempre dá trabalho, irmã de Deus. Ele usa aquela vara para fazer o que, irmão Neto? De longe é um pedaço de pau. E ele joga naquela ovelha e ele quebra as pernas daquela ovelha, irmão. Mas ele faz isso por amor. Diga aí para o teu irmão: o pastor faz isso por amor, para tu não fugir mais. Oh, glória. O cajado significa, irmão, que quando uma ovelha caía no buraco, o cajado ia lá e ele tirava a ovelha de dentro do buraco com aquele cajado. Por isso que o salmista Davi diz que o teu cajado, o teu bordão me consola. Então, quando fala da vara, do cajado, louvado seja o nome do Senhor. Porque o cajado consola? Porque ele tira a ovelha de dentro do buraco. E a vara é aquela que quebra as pernas da ovelha fujona. Porque tem ovelha, irmã, que sempre quer estar longe do pastor. E o pastor não gosta nada disso. Aí o que ele faz? Quebra as pernas da ovelha e leva ela no ombro. Ó, irmão, aí o pastor faz o que, irmão Zé? Como é? Misericórdia, tem gente que disse, né? Não vou dizer para vocês o significado. Aí o pastor quebra as pernas das ovelhas para ela não fugir mais. Aí o pastor leva ela para casa nos ombros.
Aí vão para casa. Quando é no outro dia para o pastor, irmão Zé Roberto, levar a ovelha para o pasto, a ovelha quebrada, o pastor leva ela no ombro novamente. E nessa ida e vinda que o pastor leva, até a ovelha ficar boa, irmão Neto, ela se acostuma com o cheiro dele e nunca mais quer sair de perto dele. Eita glória! Você escolhe nessa noite, você quer ficar perto do cheiro do seu pastor, que se chama Jesus de Nazaré. Então o significado é isso, irmão, que somos nós, às vezes queremos fugir demais, e é obrigado o Senhor quebrar nossas pernas e levar nós no ombro, indo e voltando, e você nunca mais vai querer sair de perto dele. É a tática. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. E eu quero desejar aqui um feliz Dia dos Pastores aqui na live, que vai para o YouTube. Feliz Dia do Pastor para todos os pastores do meu Brasil. O meu pastor regional, né? Pastor Israel Góes. E todos os pastores e amigos pastores que eu tenho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, neste mundo. Para todos os pastores, feliz Dia dos Pastores, que Deus abençoe a todos. E a igreja é privilegiada, porque foi Deus quem deu os pastores para vocês. Amém? Diácono Júnior. Tá. Glória a Jesus. Irmãos, o rodízio da semana